As testemunhas de Jeová dizem que transfusão de sangue é pecado, e é sobre isso que falarei nesse vídeo. Transfusão de sangue é pecado? Os textos que as testemunhas de Jeová usam para basear essa proibição são estes: Gênesis 9:4, carne, porém com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Levítico 17:14, portanto, a vida de toda carne é seu sangue. Por isso tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda carne é o seu sangue. Qualquer que o comer será eliminado. Deuteronômio 12:23. Somente empenha-te em não comeres o sangue, pois o sangue é a vida, pelo que não comerás a vida com a carne. Atos 15:29. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardares. Saúde. Bom, vendo esses textos, descobrimos que a vida está no sangue, portanto não podemos comê-lo, pois ingerir sangue é banalizar a vida. Mas se você ler o contexto completo dessas passagens, percebe que elas falam do sangue de animais, não de sangue humano. No texto de Gênesis, após o dilúvio, Deus permite Noé comer alguns animais, mas sem o sangue. Em Levítico e Deuteronômio, animais como ovelhas e novilhos eram usados como sacrifícios a Deus, para expiação de pecados, ou seja, no tempo de Moisés, para expiar seu pecado, você tinha que sacrificar um animal puro a Deus. Ele morreria no seu lugar e você seria perdoado. O sacerdote derramava o sangue do animal para simbolizar essa expiação, de que a vida dele foi dada em troca da sua. E sabe que nada que Deus faz é por acaso. Esse rito israelita te lembra algo? Se você disse a morte de Jesus Cristo, você acertou. Jesus é chamado o Cordeiro de Deus sem defeito, que morreu pelos nossos pecados. É por isso que hoje não precisa mais fazer sacrifícios pelo pecado, pois o sacrifício do Messias é definitivo. Por isso os sacerdotes, depois do sacrifício, comiam a carne, mas não o sangue nem a gordura, pois o sangue representa a vida, e o ritual de sacrifício representava o futuro sacrifício do Messias. Então, quem profanasse isso, comendo o sangue, ou comendo o animal estando impuro, deveria ser morto. Hebreus 13, do 11 ao 12. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote como sacrifício pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Yahushua, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Hebreus 7:27. Que não tem necessidade, como somos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Atos fala de animais sacrificados a ídolos e animais estrangulados, junto com a exortação de não comer sangue, pois desde os tempos de Moisés, o animal devia ser abatido corretamente para ser consumido. Se o animal morreu sozinho, você não deve comê-lo, pois já virou carniça. Muitos predadores não comem animais que não abateram, pois ele pode ter morrido de alguma doença. Somente animais carniceiros, como urubus, comem animais em decomposição. Segundo Deuteronômio e outros textos, o jeito certo seria abater o animal rapidamente, sem deixar que ele sofra ou sangre por muito tempo. Depois, decapitar ou degolar o animal e deixar seu sangue escorrer como água. Deuteronômio 12:16. Tão somente o sangue não comerás, sobre a terra o derramarás, como água. Deuteronômio 14:21. Não comereis nenhum animal que morreu por si. Podereis dá-lo ao estrangeiro, que está dentro da tua cidade, para que o coma, ou vendê-lo ao estranho, porquanto sois povo santo a Yahweh, vosso Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. Essa última frase, não cozinhe o cabrito no leite da sua própria mãe, é uma proibição alimentar, assim como a do sangue. Essas proibições me levam à seguinte conclusão:
A vida não deve se misturar com a morte. O leite também representaria a vida nesse caso, pois o leite de sua mãe sustentou o cabrito durante sua vida. Então seria errado usar o mesmo leite de sua mãe para cozinhá-lo na sua morte. Imaginando a cena, parece algo realmente antinatural e que não deveria ocorrer. Existem alimentos onde o próprio sangue do animal é usado para cozinhar a sua carne, como chouriço, frango ao molho pardo e sarapatel, além de sobremesas que têm sangue como ingrediente. Isso é errado segundo a Bíblia. Você está usando a vida, o seu sangue, para cozinhar o seu corpo morto. É a mistura da vida e da morte. É a banalização, a profanação da vida. Deus é a vida, ele não se mistura com a morte. Deus é santo e não se mistura com nada impuro, como o pecado e a morte. Levítico 11:44. Eu sou Yahvé, vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Bom, esses textos falam sobre alimentação e sacrifício de animais. Transfusão de sangue não existia nessa época, apesar de algumas controvérsias. A primeira transfusão com sangue humano é atribuída a James Blundell, em 1818, que após realizar com sucesso experiências em animais, transfundiu sangue humano em mulheres com hemorragia pós-parto. Eu já fui testemunha de Jeová, e essa doutrina de não querer doar ou receber sangue para não profanar a vida parece bonito à primeira vista. Existem até processos alternativos para substituir a transfusão de sangue, como a eritropoetina, que é a hormônio dos rins que estimula a medula óssea a produzir hemácias, e também a hemodiluição normovolêmica aguda, que basicamente é coletar o sangue que o paciente perde e repor esse sangue coletado. É tipo uma transfusão, só que com o seu próprio sangue. Porém, eu vi um documentário num vídeo do Inteligentista sobre as testemunhas de Jeová, onde uma ex-membra foi incentivada a preferir a morte do que fazer a transfusão de sangue. E isso é problemático. Foi há anos atrás, as testemunhas de Jeová tinham a mania de dar datas apocalípticas e usaram isso para pressioná-la, pois se o Cristo já estaria voltando, ela seria salva de todo jeito. Então, ela foi incentivada a cometer o pecado de eutanásia e suicídio. Ou seja, se uma doutrina leva a pessoa a rejeitar tratamento e isso traz a sua morte, não é uma doutrina correta. Bom, esse é o ponto de quem é contra, e como é bom sempre ver os dois lados, vamos ver os textos de quem é a favor da transfusão de sangue. Tiago 4,17. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor, que o Messias deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Nenhum dos dois textos fala sobre transfusão de sangue. Tiago está falando que faremos algo se Deus quiser, diante das incertezas da vida, e o ato de se autogloriar. Já João está falando sobre ajudar seus irmãos na fé, tanto que ele continua: ora, aquele que possui recursos deste mundo e ver a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Então, resumindo, os textos que as testemunhas de Jeová usam não servem de argumento para proibir a transfusão, porque os textos não falam de transfusão, eles falam de sangue animal e sacrifício animal para perdão de pecados. A Bíblia também não diz explicitamente que é a favor da transfusão de sangue. Tiago fala sobre aperfeiçoamento espiritual e João fala de amor entre os irmãos. Mas agora, deixando bem claro, o que vou dizer agora é minha opinião sobre esse assunto. Se alguém perde muito sangue num acidente ou algo parecido e uma transfusão vai salvar sua vida naquele momento, eu não vejo por que não ser feito. A medicina tem se tornado discutível, questionável nos últimos anos, mas se o procedimento de transfusão é confiável e seguro, se realmente ajuda as pessoas, não vejo por enquanto nada de errado. Escolher morrer ou escolher viver? Correr esse risco para depois estar errado não parece inteligente correr esse risco. Bom, é isso. Se você gostou, deixa o like e se inscreve. Gratidão por assistir e até o próximo vídeo.